Olá, tudo bem? Aqui é a Silvinha do Educar para o Sucesso e eu estou feliz de estar com você de novo para falarmos do bem mais precioso que temos, né? Que são os nossos filhos. Hoje a gente está aqui ao ar livre, nesse lugar gostoso, está um clima bem agradável. As crianças estão ali brincando um pouquinho no barro, olha que delícia, ó! Então nós estamos um pouco diferentes hoje, né? E eu quero falar sobre um assunto bem especial, que os pais sempre perguntam pra gente, como faz isso? Como disciplina? Como é que faz para disciplinar os filhos? Então a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de uma ótica um pouco diferente, a disciplina positiva. Todos nós, adultos, temos um botãozinho aqui na gente, vermelho assim, escrito não aperte, por favor. E quando esse botão é acionado, na maioria das vezes, acontece uma coisa muito desagradável. Acontece uma explosão e as pessoas perdem o controle, gritam, falam de forma áspera, agressiva e acontece uma situação muito chata. E sabe, as crianças têm o poder, a capacidade de encontrar esse botãozinho e ó, dar um apertãozinho. E aí é hora, sabe do quê? É hora da gente mostrar quem manda. É isso mesmo. Quando esse botão é acionado, você precisa falar, não, agora eu controlo a situação. Mas sabe de que situação eu estou falando? Da sua situação. Eu estou falando para mim da minha situação. É a hora de nós, como pais, assumirmos o nosso controle sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre as nossas emoções, sobre a nossa voz, o tom da nossa voz. Então agora eu mando. Eu sei o jeito que eu vou falar, as palavras que eu vou usar, o tom de voz para poder disciplinar o meu filho, ou para poder ensinar alguma coisa, ou fazer com que ele pare de fazer o que ele está fazendo. Porque para que eu controle uma situação ou uma pessoa, primeiro eu preciso me controlar. Entende como isso é importante? A gente precisa se controlar primeiro, para depois poder controlar os nossos filhos. E aí, depois que eu me controlo, aí eu vou conversar com a criança. Com calma, com amor, com paciência. Eu vou falar num tom de voz claro, para que ela possa entender. Porque quando eu perco o controle da situação, quando você perde o controle da situação, fala alto com a criança de forma agressiva, a criança às vezes até obedece. Mas sabe por que ela obedece? Porque ela está com medo. E nesse estado de medo que a criança está, ela não consegue aprender. Olha como isso é sério. Então eu grito, a criança fica com medo e não aprende. E da próxima vez, como vai ser? A cena vai continuar se repetindo. Eu perco o controle, grito, a criança fica com medo. Às vezes ela até obedece, mas ela obedece por medo e ela nunca consegue aprender a lição. E a gente vai então agindo com calma. Primeiro eu controlo a minha situação e aí eu vou ensinar para a criança. Então ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo que as suas escolhas têm consequências. Ela vai aprendendo a assumir as responsabilidades sobre isso, até que ela também vai desenvolvendo o autocontrole e vai aprendendo a obedecer. Eles vão entendendo. Um dia após o outro, uma situação após a outra, eles vão entendendo que é importante a obediência e que a obediência sempre vai ser o melhor caminho para eles. Eu quero compartilhar com vocês uma história bem recente que aconteceu com a gente. As crianças estavam de férias, estavam no período de férias, né, de escola, e aí dá uma mudada na rotina, né? Fica tudo um pouco mais light, né? Não tem tarefa, né? Não tem que acordar tão cedo, tal. Então dá uma mudada na rotina da casa, inclusive, até a nossa rotina acaba mudando um pouco. E aí quando voltaram as aulas, né? E aí voltou a rotina anterior, eles têm uma certa dificuldade, né? Mas aí os dias foram passando, foram se adaptando e tal. Mas aí já fazia alguns dias, eles já estavam na rotina de aulas de novo, né? Já estavam cumprindo suas responsabilidades. Mas teve um dia que eles deram uma relaxada. E eles fizeram tudo com muita brincadeira. E fizeram tarefa, mas fez brincando, rindo demais, não levando nada a sério. Não arrumou o quarto direito. E aí eu estava olhando e eu chamei eles várias vezes, olha... Presta atenção, depois talvez você possa se arrepender disso, toma cuidado. E eles não conseguiram se concentrar muito bem aquele dia. Não fizeram nada extraordinário, nenhuma bagunça horrorosa. Simplesmente não cumpriram da forma correta com suas responsabilidades. E o dia acabou. No dia seguinte, a gente tinha percebido que algumas coisas estavam meio fora do lugar por consequência do mau comportamento do dia anterior. Quando eles chegaram da escola, eu estava preparando o almoço, aí o Guilherme veio
né, já se trocou, tal, fez as primeiras atividades ali que eles fazem quando chegam da escola. E aí ele já fez isso porque ele estava com interesse, né? Então ele fez até mais rápido que o normal. E aí ele veio até mim e falou assim: mãe, eu preciso do seu celular, me empresta o seu celular que eu preciso falar com o meu amigo, porque eu tenho que combinar com ele o trabalho da escola. Aí eu falei assim: olha, eu empresto sim o meu celular para você, mas não agora. Agora não. Porque ontem aconteceu isso. Então hoje as coisas vão funcionar assim. Mas eu falei com ele nesse mesmo tom que eu estou falando agora. Eu não precisei gritar, ele acionou sim meu botão. E talvez eu tenha pensado, agora eu vou me vingar. Mas não é esse o sentido. O sentido é que ele aprenda que ele tem que assumir as responsabilidades pelas suas escolhas. Então ele aprendeu e ele colheu hoje as consequências das escolhas de ontem. Então, quando a criança ela é ensinada com amor, com calma e com paciência, ela fica mais receptiva para aprender. Então, essa é a nossa dica de hoje. Que você tenha autocontrole para depois você controlar a situação e a disciplina que você tem que aplicar no seu filho. E que você faça isso com todo o amor do mundo que eu sei que você tem guardadinho aí no seu coração para dar para o seu filho. Mas que você possa dar esse amor também na hora da disciplina, na hora da correção, porque com certeza é o melhor método para que eles possam aprender e possam desenvolver a obediência, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje. Eu quero aproveitar e pedir para você curtir o nosso vídeo, comentar. Se você está assistindo aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado nas próximas vezes que a gente postar os vídeos, tá bom? Se você estiver assistindo pelo Facebook, curte a nossa página, porque também você vai ser notificado no Facebook quando a gente postar o vídeo, tá certo então? E ó, só um detalhe, semana que vem a gente vai postar o vídeo da cobra. Tá bom? Nós soltamos já a cobra, a gente já fez o vídeo soltando e aí a gente vai estar postando esse vídeo na semana que vem para você ver como é que foi essa experiência. Tá certo então? Um abraço e até o próximo vídeo.